Ela não dormia direito há dias. O relógio na parede parecia zombar dela, marcando horas que não passavam. O cheiro forte de hospital, o som dos aparelhos, os passos apressados dos médicos, tudo aquilo já fazia parte da rotina, mas o que mais doía não era um ambiente frio. Era ver o próprio filho ali, imóvel, ligado a fios, tubos e máquinas. Ela se sentava ao lado da cama e segurava aquela mão pequena, agora tão gelada. Às vezes falava baixinho, como se ele pudesse ouvir. Às vezes apenas chorava em silêncio, porque existem dores que não cabem em palavras. Era uma mãe comum. Não tinha riquezas, não tinha influência, não tinha contatos importantes. O que ela tinha era um amor que não sabia desistir, e uma fé que estava sendo esticada até o limite. Os médicos entravam e saíam. Alguns falavam com cuidado, outros com frieza. Diagnósticos difíceis, palavras técnicas, olhares sérios. E aquela frase que nenhuma mãe está preparada para ouvir. Precisamos esperar. Esperar. Esperar quando o coração está em desespero. Esperar quando a alma está cansada. Esperar quando a fé começa a sangrar. Ela se perguntava em silêncio: Deus, por que com ele? Por que com meu filho? Será que o Senhor está me ouvindo? À noite, quando o hospital ficava mais silencioso, o medo gritava mais alto. O inimigo sussurrava pensamentos cruéis. E se ele não acordar? E se isso for o fim? E se Deus não responder? Mas toda vez que esses pensamentos vinham, ela fazia a única coisa que ainda conseguia fazer: orava. Não eram orações bonitas, não eram palavras ensaiadas. Às vezes, era só um choro. Às vezes era só um Senhor, me ajuda. Às vezes ela nem falava nada, apenas segurava a mão do filho e deixava as lágrimas falarem por ela. Ela lembrava de quando ele era pequeno, correndo pela casa, rindo alto, chamando por ela. Lembrava de quando ele tinha medo do escuro e só dormia se ela ficasse por perto. Agora, era ela quem tinha medo, e era Deus quem ela chamava. Os dias passavam, as noites também, e nada mudava. Nenhuma melhora visível, nenhuma resposta clara. E é aí que mora a parte mais difícil da fé, quando você ora, e parece que o céu está em silêncio. Ela via outras pessoas recebendo boas notícias. Via outros leitos sendo esvaziados. Via outras mães indo embora com seus filhos nos braços. E ela foi catassa. Teve um dia em que ela saiu do quarto, foi até o banheiro do hospital, se trancou e desabou. Chorou como nunca tinha chorado. Coro do dor. Coro do medo, chorou de cansaço. E ali naquele chão frio, ela fez uma oração diferente. Não pediu mais explicações. Não questionou. Ela apenas disse: Deus, eu não entendo, mas eu confio mesmo sem dor, eu confio. Mesmo com medo, eu confio. Meu filho é teu antes de ser meu. Aquilo não mudou a situação imediatamente. O quarto continuava o mesmo. Os aparelhos continuavam apitando. O diagnóstico continuava difícil, mas algo mudou dentro dela. A fé não removeu o problema naquele instante, mas deu força para permanecer. E permanecer também é fé. Os médicos diziam que o quadro era instável, que poderia melhorar ou piorar a qualquer momento. E cada palavra dessas era como um peso a mais no coração daquela mãe. Mas ela continuava ali, fiel, presente, orando. Ela começou a orar não apenas por cura, mas por paz. Paz para aceitar, paz para confiar, paz para não se perder no medo. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo ferida, ela começou a encorajar outras pessoas. Outras mães, outros pais, pessoas que estavam no mesmo corredor carregando dores diferentes mas igualmente profundas. De alguma forma, aquela mulher machucada começou a ser instrumento de consolo. Porque quando Deus nos sustenta na dor, Ele também nos usa na dor. Então um dia, algo mudou. Não foi um milagre barulhento. Não foi um anúncio imediato. Foi pequeno, sutil, um sinal quase imperceptível. O exame que apresentou uma leve melhora, um número que mudou, um médico que disse: vamos observar melhor. Esperança. Pequena Masriel, ela se agarrou àquilo como quem se agarra a uma corda no meio do mar. Voltou a orar com ainda mais fé. Não porque agora estava fácil, mas porque tinha aprendido a confiar mesmo quando era difícil. E aos poucos, muito aos poucos, o quadro começou a mudar. O que antes era impossível começou a se tornar improvável. O que era improvável começou a se tornar possível. E o que parecia perdido começou a respirar esperança. O dia em que o filho abriu os olhos foi um dos dias mais marcantes da vida dela. Não foi completo, não foi instantâneo, mas foi real. Ela chorou. Chorou de alegria, chorou de alívio, chorou de gratidão. A recuperação foi longa, teve altos e baixos. Teve dias bons e dias difíceis. Mas agora havia algo que antes parecia distante. Futuro. Quando finalmente chegou o dia de sair daquele hospital, ela não saiu da mesma forma que entrou. Não saiu apenas com o filho vivo, saiu com a fé amadurecida, com a alma transformada. Ela entendeu algo que nunca mais esqueceu. Deus não chegou atrasado. Deus não ignorou. Deus não falhou. Ele estava trabalhando no silêncio.
Hoje, quando ela conta essa história, não fala apenas da cura do filho, fala da cura dela, da fé que foi forjada na dor, da esperança que nasceu no sofrimento. Porque o milagre não foi apenas o corpo restaurado, foi a fé que não morreu, foi a confiança que permaneceu. Foi a certeza de que Deus está presente até nos corredores frios do hospital. Se você hoje está passando por algo parecido, se você está orando e não vê resposta, se você ama alguém que está lutando pela vida, não desista. Continue orando, continue confiando. Porque mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está perto. E mesmo quando tudo parece impossível, a última palavra nunca é da dor. A última palavra é de Deus.